Olá, pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula é sobre jornalismo cultural, que é uma área muito importante de atuação para os jornalistas. Então, vamos falar hoje o que é o jornalismo cultural, a pauta no jornalismo cultural, quais são as áreas de atuação para o jornalista cultural e o futuro desse tipo de jornalismo, que é o jornalismo cultural. Então, o que é jornalismo cultural? O termo jornalismo cultural é bastante amplo, uma vez que podemos entender cultura, né, do ponto de vista antropológico, como os modos de expressão e as trocas simbólicas que se estabelecem entre as pessoas de um determinado povo, ou de uma determinada sociedade, uma determinada comunidade. Então, geralmente, o jornalismo cultural se atém mais ao que é conhecido como sendo artes e espetáculos. Portanto, se a gente entende a cultura com esse espectro tão amplo, o jornalismo cultural, por sua vez, se atém, em geral, mais ao que a gente conhece como artes e espetáculos. Ou seja, as apresentações dos artistas das mais diferentes áreas. Então, ou seja, as apresentações dos artistas das mais diferentes áreas e também o lançamento de produtos relacionados a eles. Porém, também podem ser realizadas reportagens que envolvem questões como economia, política, comportamento, história, enfim, você pode ter várias maneiras de abordar essa questão do jornalismo da cultura, né, do jornalismo cultural, ou do que a gente chamou aqui de artes e espetáculos. Portanto, vamos falar um pouco sobre a pauta no jornalismo cultural. A agenda cultural é um fator determinante de espaços e enfoques no jornalismo cultural. Ou seja, o jornalismo cultural, em tese, se pauta muito pelo que está acontecendo, pelos lançamentos, pelos grandes shows, pelos acontecimentos momentâneos ligados, né, ao momento presente. Então, a agenda cultural, muitas vezes estabelecidas pelas indústrias culturais, pautam o jornalismo cultural. E como a indústria cultural norte-americana é a maior influência no Ocidente, a cobertura do que é lançado por ela costuma ter um destaque maior em publicações, sejam impressas ou eletrônicas. Então a gente fala muito sobre as séries americanas, sobre os filmes americanos, sobre a música americana. Né? Agora está tendo uma mudança que está vindo aí a grande força da cultura coreana, né? Com K-pop, com Parasita, enfim, a gente está ampliando um pouco mais. Mas durante muito tempo a indústria foi marcada pela cultura americana e continua sendo. Porém, deve ser função do jornalista cultural servir como uma espécie de curador, dando destaque a manifestações culturais que possam passar despercebidas pelo público. E também cabe ao jornalista cultural estabelecer relações de uma determinada produção cultural ou artista com o contexto em que ele está inserido e também com o que já foi realizado na área em que ele atua. Então, o jornalista vai localizar a importância daquele artista, daquela obra, daquele espetáculo, né? É ele que vai apresentar ao leitor, ou ao ouvinte, ou ao espectador, né, a relevância do que ele está dizendo, do que ele está mostrando, do que ele está apresentando. Então, quais são as áreas de atuação do jornalista cultural? Né? Geralmente você tem lá o caderno ou as páginas dedicadas à cultura, né, em todos os sites, portais, jornais, revistas, programas de rádio, programas de TV. Em geral, tem lá o seu espaço dedicado à cultura. Cultura entendida como artes, de novo, artes e espetáculos. Então, música, literatura, dança, teatro, televisão, cinema, arquitetura, gastronomia, artes visuais, enfim, muitas áreas são envolvidas e são englobadas dentro desse conjunto chamado artes e espetáculos ou cultura. O jornalista cultural pode atuar como repórter, realizando reportagens, e também como crítico, selecionando e comentando as produções e manifestações culturais num texto opinativo. Então, o jornalista cultural pode ser um repórter ou pode ser um crítico, né, um analista, enfim. E aí chegamos ao nosso quarto tópico, que é o futuro do jornalismo cultural. O jornalismo cultural, muito provavelmente, é o que tem sofrido mais mudanças nos últimos anos. Né, com a popularização da internet, principalmente a partir dos anos 90, ocorreu um certo colapso e uma reconfiguração da denominada indústria cultural, nos moldes como era conhecida até então. Hoje a gente tem esse mundo muito marcado pela internet. Você já não tem mais a venda de discos tão significativa, né? A gente tem mais a música digital, Spotify, enfim. A gente já não tem mais a presença da indústria fonográfica tão forte. Hoje a gente tem os canais de streaming cada vez mais fortes.
enfim, mudou completamente o contexto, né, e a configuração da indústria cultural. Essas mudanças possibilitaram, por exemplo, que qualquer pessoa, mesmo sem preparo, considere-se capaz de manifestar suas opiniões a respeito de uma determinada manifestação cultural e de atuar como curadora. No entanto, ela não tem formação para isso. Claro que é relevante, que é importante que todas as pessoas opinem e digam se gostaram de uma determinada obra ou não, mas a gente precisa ter padrões avaliativos. A gente precisa ter pessoas que estudaram, que já viram muito, já estudaram muito a respeito das diferentes artes, para que essas pessoas sirvam como nossas curadoras. Ou seja, que elas nos orientem a respeito do que devemos ver, do que devemos ler, do que devemos ouvir. Né? Mesmo que a gente concorde ou discorde, é importante que a gente tenha essa figura. Isso, no primeiro momento, portanto, pode ser visto como uma forma de democratização, mas, ao mesmo tempo, deixa de haver critérios avaliativos para distinguir uma produção ou manifestação cultural da outra. Então, com a quantidade gigantesca de informação, se não tem ninguém nos orientando com relação ao que devemos prestar atenção, a gente fica perdido. Esse é o papel, esse é o grande papel do jornalista cultural. Tá bom? Espero que tenham gostado da aula de hoje. E é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima.